Olá, meu nome é Humberto Gabriel, eu tenho 16 anos e eu moro em uma pequena cidade no interior de Pernambuco que eu prefiro não falar o nome. Eu conheci o seu canal já faz algum tempo e eu adoro ver os seus vídeos. E depois de tanto meus amigos insistirem, eu vou contar o meu relato da noite que eu vi um lobisomem. Isso aconteceu comigo há um ano atrás. Naquele tempo, a minha mãe já não era mais casada com o meu pai. E minhas duas irmãs já tinham suas próprias casas. Na minha casa, eram só eu e a minha mãe, que naquela época fazia faculdade de medicina. Mas a minha cidade é muito pequena, então a minha mãe, de segunda a quinta, às 6 da tarde, tinha que ir pegar o ônibus para uma outra cidade para ir na faculdade. E só voltava às 1 e às vezes 2 da manhã. Foi uma quarta-feira. Mais uma vez, a minha mãe foi pegar o ônibus para estudar e sempre que ela ia para a faculdade, eu ficava sozinho em casa vendo televisão. Pois na época, só a minha mãe tinha celular. Parecia ser mais um dia normal. Então minha mãe foi pegar o ônibus e eu fui brincar um pouco com meus amigos na rua. Eu e meus amigos brincamos muito. Quando olhei, já era quase 11h30 da noite. Então já estávamos voltando para casa. Foi quando eu vi um homem que eu nunca tinha visto naquela região, entrando em uma plantação de mandioca que ficava a uns 100 metros da minha casa. Então pensei, ele deve estar indo roubar a plantação. Então o homem me viu e ficou me olhando ir para casa, e ele era muito estranho, mas eu não liguei. Entrei em casa e encostei a porta. Eu tomei um banho e fui assistir televisão para ver se o sono chegava. Então o sono veio e eu já estava cochilando quando ouvi barulhos estranhos do lado de fora de casa que parecia uma coisa muito grande andando. Eu fui checar o que estava acontecendo e então eu não vi nada. Logo depois, eu fui para o meu quarto e peguei no sono. Então novamente eu ouvi aquele barulho. Eu saí do quarto, andei até a sala, fui até a porta bem devagar e então abri um pouco ela. Foi então que vi o que era que estava fazendo aquele barulho. Um grande animal negro que andava no lado de fora. Aquela coisa tinha um corpo de homem, mas com os joelhos meio estranhos. Pareciam estar quebrados. Tinha uma cabeça que parecia com a cabeça de um porco, só que com dentes de javali, e tinha pelos por todo o corpo. Então eu fechei a porta rápido com um susto. Então a coisa que estava lá fora deu um tipo de rosnado muito alto. Eu sou uma pessoa corajosa, mas quando eu ouvi o barulho que aquela coisa fez, eu me tremi dos pés à cabeça. Então aquela coisa começou a andar em frente da minha casa e pulou para dentro da área da minha casa. Tinha apenas uma porta separando eu e aquela criatura. Dava para ouvir a sua respiração cansada e com ela um forte cheiro. Parecia que tinha um animal morto na porta da minha casa. Então, o que estava lá fora se jogou na porta com muita força.
Eu estava completamente paralisado de medo. Quando finalmente consegui me mexer, entrei no meu quarto. Aquela coisa tentava de qualquer jeito entrar na casa, se jogava e arranhava a porta. Quando a criatura se jogou outra vez na porta, ela fez um barulho alto de madeira partindo. Então pensei, é o meu fim. Mas foi quando ouvi também barulhos de alguns homens que pareciam usar botas. E então, um grande barulho de tiro em seguida. O tiro parecia ter acertado a criatura, pois ela deu um rosnado alto, então pulou para fora de casa. Então eu escuto um outro tiro. Com o disparo, a criatura saiu correndo, fazendo uns barulhos estranhos. Quando os homens do lado de fora começaram a chamar o meu nome. Então abri a porta e vi que eram conhecidos do meu pai. Eles perguntaram se eu estava bem e eu disse que sim. Eles falaram que estavam indo caçar e passaram perto da minha casa e ouviram barulhos muito altos. Quando chegaram perto, tinha um enorme animal com pelos negros tentando arrombar a porta. Eles falaram que a estranha criatura olhou para eles. A criatura parecia com um homem, só que com a cabeça de porco. Tinha braços compridos e com grandes garras, dentes muito grandes e olhos vermelhos como fogo. Então eles, sem pensar duas vezes, atiraram na criatura, que pulou o muro da casa com facilidade. Então aquela coisa ficou encarando os homens, e então os homens atiraram novamente na criatura, que logo em seguida saiu em disparada. Então, os vizinhos começaram a sair de suas casas e olhar o que estava acontecendo. Um tempo depois, a minha mãe chegou e eu contei a ela o que tinha acontecido. Naquela noite, eu e minha mãe fomos dormir na casa da minha irmã mais velha, com muito medo da estranha criatura voltar. No dia seguinte, fui até a casa da minha avó e contei a ela. Então ela me disse que o estranho homem que eu tinha visto fosse a criatura que tentou entrar na minha casa. 2 dias depois, eu estava voltando da escola e vi o estranho homem daquela noite. Mas eu notei que ele estava com o que parecia 2 ataduras, uma no ombro e uma outra na coxa. Algumas pessoas falaram que ele tinha levado 2 tiros. E se eu fiquei curioso? Sim, eu fiquei. E eu já desconfiava que aquele homem era sim o lobisomem que tentou entrar na minha casa. Eu descobri que aquele homem tinha mudado para a cidade e naquele tempo estava rolando muitos relatos de lobisomem na nossa cidade. Era uma outra noite de lua cheia. Eu avisto aquele homem entrando na mesma plantação. Aí eu já fiquei morrendo de medo. Então, eu entro em casa, reforço a porta, me tranco no meu quarto e, de repente, eu ouço uivos vindo da plantação. Eu gelei da ponta do cabelo à ponta dos meus pés. E eu fiquei com mais medo ainda, pois, ao ver ele entrando na plantação, ele começou a me perseguir. Parecia que ele tinha algum medo de eu revelar o segredo dele. Porém, a polícia nunca acreditou em mim quando eu ligava para contar o que estava acontecendo. Então, ele começou a se chocar novamente
contra minha porta e eu fiquei em choque. Eu reforcei a porta do meu quarto também. E ele conseguiu entrar dentro da minha casa, depois de ter se chocado várias vezes contra a porta. Então, ele começou a quebrar toda a minha casa. De repente, ficou tudo quieto. Então, eu ouço passos vindo em direção ao meu quarto. Eu pulei a janela e corri para a casa do meu vizinho. Por sorte, ele me atendeu e eu consegui entrar. Então eu ouvi a criatura uivar de dentro da minha casa. Os vizinhos ouviram e entraram em desespero. Eu chorava bastante enquanto ouvia aquela criatura destruir a minha casa. Nós ligamos para a polícia foi até a casa, mas eles foram embora logo em seguida. Eu não sei se era de medo, porque eu estava chorando muito naquela noite e eu não lembro de alguns detalhes. Por sorte, no mesmo dia, minha mãe não voltou para casa cedo, pois tinha um trabalho que tinha para apresentar na faculdade e depois iria sair com as amigas. Mas no dia seguinte, ela chegou em casa bem e viu a casa toda destruída. E ela foi até o vizinho perguntar o que tinha acontecido. E eu vi que ela estava segura e ela me contou sobre a faculdade, sobre o trabalho e que logo depois ela saiu para comemorar com suas amigas. Nós conversamos, eu contei a ela novamente o que tinha acontecido e decidimos mudar de cidade. E ficamos na casa da minha irmã por algum tempo, em outra cidade, até arrumarmos uma casa. Então, nós conseguimos arrumar uma casa e nos mudamos de novo. E dias depois, o nosso antigo vizinho, no qual eu tinha ficado na casa dele aquela noite, nos ligou e nos contou o que tinha acontecido logo depois de nós irmos embora. Ele disse que a criatura nas noites habitava a nossa casa. E numa certa noite, alguns homens estranhos chegaram à cidade. Eles usavam capas pretas e máscaras para não mostrar o rosto. Eram mais ou menos 5 homens. Então, eles entraram na casa armados, porém, eles tinham umas armas de formatos estranhos. E ele disse que ouviu gritos da criatura e logo depois tudo ficou em silêncio. Porém, ficou com muito medo e fechou toda a casa. E ele disse que lembra apenas do barulho do carro deles ligando e indo embora. No dia seguinte, não encontraram nada em comum na casa, além do cheiro horrível deixado por aquela criatura. E não tiveram notícias daquele homem. Porém, dias depois, ele foi encontrado em um rio. Infelizmente, ou felizmente, morto. Enterraram ele no cemitério da cidade, porém ninguém compareceu ao seu velório. Eu fiquei traumatizado com a história que o meu vizinho tinha me contado. Fiquei dias sem dormir com muito medo. E até hoje, eu não consigo contar essa história sem chorar, pois só de lembrar que minha mãe poderia ter sido atacada por aquela criatura, eu fico sentido. Mas graças a Deus, ela está bem e eu também. Eu estou superando o meu medo e já estou conseguindo dormir sem nenhum remédio. E até hoje, eu lembro desse acontecido como se fosse ontem. Boa noite.
Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Meu nome é Bernardo e eu vou contar a vocês as experiências que eu tive com essa criatura fantástica chamada lobisomem. Na verdade, vou contar a vocês as experiências que tive ao ser um lobisomem. Eu cresci em uma família que trabalhava no circo. Desde pequeno, fui muito encantado por essa arte e admiro bastante quem trabalha nela. E pelo fato de ter vindo de uma família que trabalha no circo e ser encantado com o trabalho deles, também quis me tornar um deles. A princípio não foi muito difícil. Aprendi rápido as funções que tinha que exercer e aos poucos fui aprendendo outro tipo de arte. Sempre fui muito bom com comédia. Então, ingressei no circo de primeira como palhaço juntamente com os meus pais e os meus irmãos. E aos poucos fui apresentando. Conforme eu apresentava o espetáculo, perdi um pouco da timidez e consegui apresentar mais números e de uma forma um pouco mais natural. Conforme o tempo foi passando, fui aprendendo também a arte dos truques mágicos. Com isso, fui ganhando notoriedade, mais oportunidades e em todos os espetáculos não poderia faltar eu. Com a arte dos truques mágicos, fui conhecendo pessoas bem influentes na área. E eles me disseram: você ainda é muito amador. Você utiliza de apenas truques, mas nós queremos te ensinar a verdadeira magia. Aquela que vai fazer as pessoas ficarem de boca aberta com o seu talento. Nisso, me interessei, é óbvio. Quem não quer aprender magia, principalmente quando você é um mágico de circo? Você pode usar aquilo a seu favor para entreter ainda mais o seu público. Então, aos poucos, fui me interessando mais por essa mágica proibida, que não era apresentada dentro dos circos. Ou era? E fui me encontrando cada vez mais com esses mágicos. Eles me ensinaram a arte da magia negra. Nessa arte, eles ensinavam como manusear objetos através da mágica, como se transformar em criaturas, até mesmo em um pássaro ou um lobo. E conforme aprendi essa mágica proibida, apresentava no circo. Deixei de ser palhaço e comecei a ser um mágico espetacular. Aprendi a arte de comandar entidades, e isso me fez com que eu pudesse me transformar em qualquer criatura que eu quisesse. Então todos os meus espetáculos, na maioria das vezes, me transformava em um pássaro e saía voando pelo público. Simplesmente sumia no meio do nada e me transformava em um pássaro. E fui cada vez ficando mais ousado, ousando me transformar em criaturas maiores. Às vezes me transformava em um cachorro, às vezes me transformava em um gatinho, mas sempre coisas muito fofas para o público se entreter mais. Porém, foi ficando ainda mais ousado e comecei a me transformar em criaturas maiores. Por exemplo, o lobo. Me transformei pela primeira vez em um lobo em um espetáculo. Porém, eu sabia do risco que era se transformar em uma criatura um pouco mais violenta. Então, pedi para que os coordenadores do circo me prendessem com cordas e correntes, para que, se caso eu perdesse o controle, não atacasse nenhum deles. É claro, pela primeira transformação eu perdi o meu controle, e a partir daquilo não consegui recuperar mais o controle sobre aquela criatura. Era fácil controlar os pombos, os cachorros e os gatinhos, porque eram animais domesticáveis, então era mais fácil de controlar a raiva. Porém, um lobo é um animal selvagem, e era muito mais perigoso de controlá-lo. Como eu não consegui controlar, ele começou a controlar a minha mente. Todas as vezes que eu ia dormir, mal conseguia dormir em paz. Sempre sonhava com uma espécie de lobo estranho, e aquilo começou a me incomodar. Procurei os mestres da magia, no qual eu estava acompanhando, e perguntei a eles por qual motivo eu estava sonhando tanto com um lobo. E eles me perguntaram:
por acaso você ousou se transformar em uma criatura selvagem? Eu disse a eles: eu tentei apresentar em um dos meus espetáculos, porém foi sem sucesso. E eles logo me disseram: bom, talvez agora a entidade que você controlava para te transformar em um lobo provavelmente está tentando tomar a sua mente agora para tomar conta do seu corpo e nisso te transformar em um lobisomem. Naquele momento me assustei e disse a eles: como assim um lobisomem? E eles me disseram: sim, um lobisomem. Aquela criatura mitológica que as pessoas comentam tanto por aí. Eu logo disse a eles: bom, a magia de se transformar é muito legal, mas eu nunca ouvi falar que um homem fosse realmente capaz de se transformar em um lobisomem. Eles logo advertiram: você se transforma em outras criaturas e duvida que você possa se transformar em uma criatura sobrenatural? Bom, realmente vocês têm razão. E perguntei a eles: por acaso tem algum risco de eu perder o controle do meu corpo? E eles disseram: talvez. Mas com o tempo, isso pode ser curado. Então apenas espere. Mas caso não passar, você deve nos procurar novamente. Porque isso envolve um ritual muito pesado que talvez você não suporte. Então, não podemos fazer assim de cara. Então, dei tempo ao tempo. Não parei com os espetáculos e continuei fazendo as transformações. Mas dessa vez, não ousava fazer uma transformação de um animal selvagem. Sempre fazia de um animal domesticado. É claro, eu não queria correr o risco. Porém, o que estava feito, já estava feito. Todos os lugares que iríamos apresentar os espetáculos começavam a rondar boatos de que tinha um lobisomem na cidade. E sempre desconfiavam do circo, é óbvio. E principalmente de mim. Aliás, todos sabiam que o meu espetáculo era se transformar em uma criatura. E isso atraía muita gente. Porém, também atraía muitos maus olhados. Eu não me lembrava de me transformar em um lobisomem, muito menos de ter feito mal a alguém. Então, na minha cabeça, aquela criatura não era eu. Porém, todos os lugares que íamos começavam a rondar boatos de que há um lobisomem na cidade. E sempre que saímos, o lobisomem ia embora. Como explicar isso para o público? Aos poucos, as pessoas foram ficando com medo do nosso circo. Então, não tínhamos muita bilheteria assim. E o nosso público foi caindo cada vez mais. Fiquei sem saber o que fazer, porque eu tinha certeza que a criatura não era eu, porque eu não me lembrava de ter me transformado. E sempre que me transformava durante o espetáculo, eu sempre tinha consciência do que estava fazendo. Um certo dia, recebi uma ligação de um dos mágicos que eu acompanhava. E ele me disse: olha, infelizmente, você está trazendo muito mal para o seu público. E isso está fazendo com que o seu circo decaia cada vez mais. Perguntei a ele: mas não sou eu que estou me transformando nas criaturas? E ele me respondeu: você não se lembra, porque a entidade que você controlava para se transformar em um lobo está controlando a sua mente. Então, nos momentos de transformação, não é mais você, e sim ela. Naquele momento, fiquei perdido sem saber o que fazer. A única escolha seria fazer um ritual para tirar aquela criatura de mim. Tínhamos mais uma semana de espetáculos marcados para cumprir aquele mês. E eu não poderia furar com o meu pessoal. Então, cumpri os 7 dias. Em um dos dias, meu pai disse que me viu saindo da minha tenda, parecendo zumbi. E durante a noite, ali naquele momento, ele me viu eu me transformando em uma criatura e saindo correndo. Naquele momento, meu pai ficou super assustado e decidiu que eu desse um tempo de apresentar os shows como mágico e voltar a ser palhaço. Então, nos últimos dias de apresentação, eu apresentei como um palhaço. Porém, continuei me transformando à noite como um lobisomem. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, e meu pai não sabia disso. Ele pensou que eu realmente queria fazer o mal às pessoas. Então ele sentou e conversou comigo. Eu expliquei toda a situação para ele
e disse que imediatamente deveria voltar para nossa cidade natal e lá me encontraria com os mágicos que me ensinariam como tirar aquela criatura de mim de uma vez por todas. Então eu voltaria a apresentar o circo novamente como mágico, dessa vez com uma segurança um pouco maior. Meu pai me disse: eu não quero mais que você se transforme nessas criaturas, mesmo que isso faça o nosso público cair. Não quero nem gato, nem cachorro, nem pássaro, não quero nada. Quero você bem, e se necessário for, apresente como palhaço. Infelizmente, a atração principal, que era o mágico, não apresentou naqueles últimos dias. Pelo contrário, quem apresentou foi eu como palhaço. Passado o 7º dia, quando acabou a série de espetáculos, voltei para minha casa, para minha terra, e fui me encontrar com os mágicos. E disse a ele: preciso logo desse ritual, pois eu preciso trabalhar, mesmo que seja usando apenas truques. E eles me disseram: você pode continuar se transformando, mas não arrisque transformar em uma criatura, na qual a entidade dela é um pouco mais forte. Então disse a eles: meu pai não quer que eu continue me transformando, então vão continuar apenas com os truques. Mas eu quero tirar de uma vez por todas isso de mim. Naquele momento, eles começaram um ritual. Para quem está se perguntando o nome do circo, eu não vou revelar, até porque trabalhamos nele até hoje e não queremos que as pessoas fiquem desconfiadas com o nosso espetáculo. Temos muito talento. Também não vou revelar o nome de ninguém. Enfim, fizemos um ritual, me senti super bem e consegui dormir em paz a partir daquele dia. Nosso público infelizmente caiu, mas continuei minha carreira de mágico com truques e fiquei cada vez melhor. Então, aos poucos, fomos conquistando cada vez mais público e mais público. Infelizmente, não é muito mais popular o circo, então mesmo que conquistássemos o público, não chamava tanto atenção assim. Deixei o circo e fui trabalhar na cidade, para ver se eu conseguia a vida com outro tipo de coisa, pois o circo já não estava tão legal quanto eu imaginava. Esse foi o meu relato. Espero que gostem e boa noite. Se você é novo por aqui e gostou desse relato, comente aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like e muito obrigado. Pessoal, vou apresentar para vocês o Livro dos Licantropos. O Livro dos Licantropos aborda diversos assuntos envolvendo licantropia. Nele, você vai aprender sobre casos reais que aconteceram no Brasil e em Portugal e até mesmo no mundo. Vai aprender sobre licantropia em geral, para apurar ainda mais os seus conhecimentos a respeito dessa criatura fantástica chamada lobisomem. E lá, você vai aprender sobre licantropia científica, médica e até mesmo mitos a respeito do lobisomem. O link vai estar aqui na descrição para você poder adquirir o seu livro dos licantropos agora. Corre lá e não perca essa oportunidade de aprender ainda mais sobre lobisomem. Olá, eu sou Gabriel Brant e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Olá, me chamo Daniela e vou contar algo sobrenatural que aconteceu com meu irmão há alguns anos atrás. Meu irmão Danilo e seu namorado Samuel estavam morando em uma casa muito grande na região de Minas Gerais. Eu nunca gostei de casas grandes demais. Sempre me deram medo por parecerem assombradas, mesmo sendo uma casa super chique. Eu sempre fui muito sensitiva com essas coisas sobrenaturais. E não demorou muito para eu sentir que aquela casa não era como qualquer outra. E também não demorou muito para que eventos sobrenaturais viessem a acontecer ali. Para a infelicidade do Samuel, os eventos pareciam sempre focalizar ele. Em uma noite, meu irmão e o Samuel acabaram tendo uma discussão e Samuel resolveu que iria dormir no quarto de hóspedes,
pois estava chateado com Danilo. E assim fez. Eu estava passando um tempo com os meninos, e apesar de tudo, nunca gostei de me meter na relação deles. Então, apenas tentava consolar os dois lados, mas naquela noite eu não fiz isso. Deixei o Samuel no quarto sozinho e o Danilo também sozinho. Senti que não deveria ir atrás de nenhum dos dois. E então decidi deitar para dormir um pouco. Lembro que naquela noite eu estava sentindo muitas sensações ruins e presenças também. Era como se aquele lugar estivesse lotado de espíritos ruins. Dá até arrepio só de relembrar aquilo tudo. Mas bem, não foi só o que eu senti algo estranho naquela noite. O Samuel também sentiu. E ainda por cima, viu com seus próprios olhos. Ele contou que teve a sensação de estar sendo observado no quarto enquanto estava tentando dormir. Quando ele disse ter aberto os olhos para conferir se não havia ninguém ali no quarto. E o que ele viu foi de assombrar qualquer um. Ele relata que assim que abriu os olhos, avistou uma figura totalmente preta se curvando sobre a cama e o observando-lhe deitado. Samuel mesmo diz que até hoje não consegue descrever o seu desespero no momento. Só que por mais que tentasse gritar e sumir dali, não conseguia. Era como se estivesse sendo paralisado sobre a cama. Enquanto ele caminhava pelo corredor, indo em direção ao seu quarto, aquela sombra escura saiu de dentro de um dos quartos e ficou parada em sua frente, em uma distância de uns 3 metros. Ele conta que automaticamente parou e ficou ali olhando abismado para aquela coisa. Quando aquilo começou a correr em sua direção, ele até tentou correr daquilo, mas não adiantou muito. Ele diz que aquilo corria mais rápido que um leão, e quando alcançou aquilo, atravessou seu corpo e ele caiu no chão como se algo muito forte tivesse o atingido. Ele também diz que assim que levantou e olhou para os lados, aquela sombra não se encontrava mais ali. E no mesmo segundo, ele sentiu um arrepio tomar conta de seu corpo inteiro. Mal sabíamos que o pior ainda estava por vir. Dias se passaram, e Danilo e Samuel não estavam nos melhores dias de sua união. Eles viviam brigando e o Samuel sempre ia dormir no quarto separado. Eu achava estranho, porque eles dois nunca foram de brigar daquela forma. E depois que as aparições começaram a acontecer, os conflitos na casa ficaram piores ainda. O que é normal acontecer, pois entidades malignas se aproveitam de um lar frágil e têm o costume de brincar com as pessoas que ali residem. Eu sempre fui curiosa com essas coisas de sobrenatural e acabei entrando para o mundo da bruxaria. Existem sim bruxas que fazem a magia branca e as que fazem a magia negra. Eu era a que fazia magia branca. Eu apenas usava os meus conhecimentos e habilidades para fazer o bem e ajudar as pessoas que eu conheço, o que foi de muita ajuda para tudo o que estava acontecendo com eles dois. Quase um mês se passou depois do acontecimento com Samuel, e desde então ele já não era mais a mesma pessoa. Ele ficou super agressivo, queria sempre ficar sozinho e começou a ter costumes bem bizarros, do tipo ir até a cozinha de madrugada e comer as carnes cruas da geladeira. No mesmo segundo, eu percebi que Samuel havia sido possuído por aquela coisa. E seja lá o que fosse, não demoraria muito tempo para se manifestar sobre ele. E eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu não sabia que o espírito era aquele e o que queria com Samuel. Os dias foram se passando e eu resolvi estudar um pouco sobre o que poderia estar sobre Samuel. Entrei em contato com algumas amigas que também praticavam magias. E para minha surpresa, uma delas sabia me dizer exatamente o que era aquilo. Ela se chama Bárbara e também é bruxa. Mas o seu ramo sempre foi do lado negro da coisa. Cidade pequena, notícias não demoram muito para chegar até você.
Bárbara sempre foi minha amiga e não era de esconder nada de mim. E então ela me disse que o ex-namorado do Samuel havia procurado ela para que ela fizesse um trabalho para ele. Bárbara disse que questionou sobre, só para saber do que se tratava, e conta que o ex do Samuel queria que ele fizesse uma magia para Samuel, se transformasse toda noite em uma fera e matasse o Danilo, e logo depois fugisse, o que faria o Samuel viver sozinho o resto de sua vida. Quando eu ouvi aquilo, não podia acreditar, e no mesmo momento fiquei brava com Bárbara, por ela ter aceito fazer aquilo. Mas para minha surpresa, Bárbara me jurou que nunca faria isso comigo e com alguém da minha família. Ela disse que recusou o trabalho, e ele então informou que encontraria um outro alguém para fazer aquilo para ele. Eu não sabia quem, e nem como fez aquilo, mas eu precisava quebrar aquela maldição imediatamente. Já estava ficando a noite, e eu não podia esperar mais nenhum dia, pois pelas atitudes do Samuel, ele não demoraria muito tempo a se transformar na fera. Chamei Bárbara para ir até a casa e lá me ajudar a desfazer isso. Ela aceitou. Então nós saímos atrás de algumas ervas e outras coisas que iríamos usar para desfazer a maldição. Saímos e voltamos, por volta de umas 2 horas da manhã. Eu esperava chegar e encontrar eles dois deitados e torcia para que o Samuel não tivesse se transformado. Para minha infelicidade, assim que entramos na casa, encontramos tudo revirado, como se um furacão tivesse passado por ali. Eu, já desesperada, pensei em gritar, mas isso chamaria a atenção do Samuel, que a essa altura já não era mais um ser humano. Pedi para que Bárbara fizesse o ritual ali mesmo na sala, enquanto eu tentava encontrar Danilo na casa. Ele era meu irmão, e eu não podia deixar nada de ruim acontecer com ele. Subi para o segundo andar da casa e fui direto para o seu quarto. Chegando lá, a porta estava trancada, e a porta estava cheia de arranhões, como se um animal tivesse tentado entrar ali. Eu chamei por Danilo e pedi para ele abrir, pois eu queria ajudar ele. Ele, desesperado, abriu e me puxou para dentro e fechou a porta novamente. Desesperado, ele começou a me contar que às meia-noite, Samuel começou a ficar muito estranho e seu corpo estava queimando em febre. E por um segundo, em que ele foi na cozinha pegar um remédio, quando ele voltou, o Samuel havia se transformado em um lobo de uns 2 metros de altura, com pelos totalmente pretos e um olhar de fogo. Ele me disse que começou a correr e tentar fugir daquilo. Ele disse também que ele uivava muito alto e rosnava como se fosse um cachorro cheio de ódio. Até que, por sorte, ele conseguiu entrar no quarto e fechar a porta. E aquilo não entrou no quarto. Naquele minuto, eu tive a certeza de que o ex-namorado do Samuel havia jogado uma maldição de homem-lobo sobre ele. E para nossa sorte, a Bárbara sabia exatamente o que fazer. Eu saí do quarto e pedi para Danilo ficar ali mesmo. Desci correndo as escadas e Bárbara me disse que estava tudo pronto. Só precisávamos atrair a fera para onde o ritual ia acontecer. Num ato desesperado, eu comecei a gritar e a chamar pelo Samuel. Eu não sabia se ia funcionar, mas eu não tinha muitas opções. E para minha sorte, ele apareceu ali na sala. Aquele bicho enorme estava cheio de ódio e deixava isso bem claro. Bárbara tinha feito um pentagrama no chão, e se eu conseguisse atrair ele para dentro do pentagrama, ele ficaria ali preso e não conseguiria sair. E aí sim, a Bárbara conseguiria retirar a maldição. Eu fiquei entre Samuel e o pentagrama e fiquei atraindo ele. Se eu não corresse o suficiente ou caísse no meio do caminho enquanto ele vinha em minha direção, eu estaria morta.
Então precisava que tudo aquilo fosse feito com total precisão. Eu tentei atrair ele, mas não adiantou muito. Ele não vinha até mim. Eu não entendi o porquê. Quando eu ouvi uma voz atrás de mim, chamando aquele bicho, e para minha surpresa, era o Danilo. Aquela fera no mesmo segundo ficou cheio de ódio e começou a correr em direção ao Danilo. Ele veio correndo em minha direção e pulou por cima de mim. Só que para chegar até o Danilo, ele iria passar sob o pentagrama, que fez ele ficar preso. E a Bárbara fez o ritual completo. Para a felicidade de todos, o ritual funcionou perfeitamente. E o Samuel voltou a ser humano. Passou uma semana e os dois decidiram mudar daquela cidade, pois não queriam ter contato nenhum e nem morar na mesma cidade que o ex-maluco do Samuel. Até hoje, o que nós vimos foi surreal. E sempre que contamos para alguém, a pessoa fica incrédula. Mas de uma coisa eu sei: o que eu presenciei foi muito real. E aprendi que nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que nos rodeiam. E cuidado também com as coisas que eles podem nos fazer. Uma boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Às vezes, nós não entendemos o que acontece com a gente. Não sabemos interpretar o momento. Não entendemos onde algumas coisas encaixam em nossa vida e outras não. Mas quando paramos para analisar um pouco, no final, tudo tinha se encaixado de maneira que deveria ser para ficarmos bem. Você acredita em Deus? Eu acredito. E vou contar para vocês tudo o que aconteceu comigo. Como me livrei de uma maldição terrível. E como me livrei dos lobisomens que me perseguiam. As coisas começaram a acontecer em 2001, dia 4 de janeiro. Eu estava em casa com os amigos, e eles começaram a inventar de jogar alguns joguinhos sobrenaturais. Marcos e Luan. Um levou um tabuleiro estranho cheio de letras, e o outro trouxe um livro que ele dizia que tinha citações para invocar espíritos. Eu não sei qual livro era. E eles decidiram que queriam brincar com esse tipo de coisa. Desde sempre, minha família muito católica abominavam esse tipo de coisa. Mas eu, como um adolescente curioso, me envolvi também na brincadeira. Como eles tinham dormido na minha casa naquele dia, resolveram brincar pela madrugada. Éramos em 4. Eu, Marcos, Luan e Matheus. Matheus havia dormido, e como a brincadeira era muito pesada, ele disse que não queria brincar. Não acordamos, porque o Matheus era nervoso e qualquer coisa com ele se resolvia na base da porrada. Deixamos ele pra lá e brincamos primeiro com o livro. O livro tinha algumas palavras que não dava para se ler, mas outras estavam em português. Era como se fosse traduzido de uma língua que nunca havia visto antes. E esse livro dizia que precisávamos de uma galha de amendoeira, alguns cristais de quartzo e um arame revestindo a galha de amendoeira. E um pouco de carvão também. E para nossa sorte, ou azar, o Luan tinha tudo na sua mochila. Ele nunca havia feito isso antes, pois disse que não tinha coragem de fazer sozinho. Então lá vamos nós. Luan já sabia como fazer. Ele desenhou um pentagrama inverso no chão com carvão, citou uma frase em outra língua e, misteriosamente, o carvão começou a pegar fogo. Nesse momento,
ele jogou um pó de cinza que eu não sabia o que era. E nisso, uma entidade se manifestou. A entidade era arrogante e muito grosseira. A entidade dizia que estava tudo errado, não havia sacrifício, e por isso estávamos encrencados. No momento, eu fiquei todo borrado, é óbvio. E então, Luan apontou a varinha mágica de amendoeira para a entidade e desejou ser famoso. A entidade riu, apontou o dedo para mim e logo em seguida sumiu. O fogo apagou e uma fumaça tomou conta do quarto. A fumaça cheirava a enxofre e coisa podre. Eu abri a janela para a fumaça sair para fora. Eu fiquei com muito medo, claro. Aliás, por que ele tinha apontado para mim? Eu não sei. Mas a partir daí, Luan havia criado um canal no YouTube. E o primeiro vídeo, por incrível que pareça, simplesmente bombou. E ele ficou mesmo famoso. Porém, minha vida foi de mal a pior. Mateus nem sabe o que aconteceu e Marcos vive simplesmente normal. Não aconteceu nada com ele, mas ele ficou muito estranho e muito depressivo. Não conversava mais com a gente e alguns dizem que ele começou a agredir a sua própria mãe e ter comportamentos muito estranhos que ninguém sabe o porquê. Ele simplesmente se revoltou. Talvez seja coisa de família desestruturada ou adolescência, não é mesmo? Mas eu acho que não. Pois foi muito de repente. Marcos era uma pessoa excelente, muito meu amigo. Enfim, no meu caso, tudo começou a acontecer. Como minha vida estava de cabeça para baixo, eu comecei a ficar atormentado. Porém, sempre vi uma luz em tudo. Eu via mesmo. Não é uma metáfora. Eu via com os meus próprios olhos. Sempre me trancava no meu quarto e via essa luz. Essa luz me tranquilizava no meio dos meus problemas. Uma certa vez, ouvi dizer que Jesus dormia em meio às tempestades. E eu, justamente, tentei fazer o mesmo, mas era muito difícil. Comecei a passar algumas dificuldades financeiras, amorosas e etc. Mas quando eu passava dificuldades com finanças, sempre apareciam pessoas do nada e me entregavam algo. E quando passei pelo término do meu namoro, eu conheci uma outra mulher que mudou a minha vida. Mas enfim, o principal nem é isso. Passado alguns meses, eu comecei a sentir presenças ruins muito fortes. Marcos havia sumido, ninguém o encontrava. E Luan estava bombando no YouTube. Ele não ligava mais para nós. Estava vivendo a sua vida de famoso. Eu lembro que minha atual namorada havia me convidado para ir à igreja com ela. Ela morava do lado da igreja e minha casa ficava a mais ou menos 1 quilômetro de lá. Eu vinha sozinho a pé. Tinha uma estrada que levava à minha casa. E nessa estrada, eu comecei a ver coisas que não queria ver. Um certo dia, o nosso pastor começou a pregar sobre perseguição e que Deus estaria comigo em todas elas. Após esse dia, eu fui andando para casa e na estrada senti uma presença ruim de novo. E fui surpreendido por algo que eu sempre ouvi falar, mas nunca havia presenciado. Na verdade, eu nem acreditava que existia. Eu fui surpreendido por um lobisomem, ou um demônio manifestado na forma daquela criatura. Eu não sei. Esse demônio tentava me matar. Porém, chegava a uma certa distância e ele não conseguia passar e nem me tocava. Ele vinha para cima, mas não encostava em mim. Ele estava muito furioso. Uivava e falava com uma voz demoníaca que me odiava. De repente, chega o pastor de carro do nada, como se fosse uma coincidência. Ele me disse que havia sentido de passar na minha casa. Esse pastor era Carlos. Tínhamos ficado grandes amigos quando comecei a frequentar a sua igreja. Ele saiu do carro, orando fortemente, e estendeu a mão para o animal, ao demônio, sei lá. E o bicho ficou de joelho. Eu estava paralisado.
Ele não chegou perto do bicho, mas chamou o nome de Jesus e, com autoridade, mandou aquele bicho para longe. Ele me abraçou e me levou para casa no seu carro. Conversamos e contei sobre os rituais que fizemos e tal. Ele orou conosco e foi embora. Minha família perguntou o que aconteceu, mas nem eu e nem ele queríamos deixar a nossa família com medo e não revelamos nada. Dias depois, Marcos foi encontrado próximo ao rio, já sem vida. Ele estava totalmente nu. Infelizmente, não foi um bom final para ele. E sinto muito falta do meu amigo. Luan entrou em contato e pediu perdão. Ele resolveu seguir o meu caminho junto a Deus também. E sua vida passou a ser melhor. Porque, com sua fama, ele disse que começou a sentir um vazio dentro do seu coração. E talvez o caminho que ele iria seguir seria o mesmo de Marcos. Eu não consegui ajudar Marcos, mas graças a Deus, Luan resolveu se ajudar. Talvez aquela criatura tenha sido mesmo Marcos, e depois de me matar, iria atrás de Luan. Mas ele não contava com o pastor no lugar certo e na hora certa. Cara, parece coincidência, mas não é. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito. Deus tocou no coração daquele pastor para passar por lá. Deus tocou no coração da minha namorada para me apresentar Jesus. E Deus enviou aquela luz em todos os meus piores momentos. Eu acredito no que vi e no que passei. Na verdade, eu não acredito em coincidências, pois cada coisa que aconteceu em minha vida serviu para o meu próprio bem. Me livrou daquela maldição, me livrou daquele lobisomem e sempre cuidou de mim. Isso foi o que passei, e eu realmente acredito no que passei. Boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, e então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Uma criatura que atormenta um lugar há 3 gerações e parece que vai continuar atormentando por muito e muito tempo. Desde que eu era criança, escutava meu pai falando de uma criatura que aparecia na noite de lua cheia. Antes de escutar meu pai falando, eu tinha escutado meu avô falando da mesma criatura. Hoje, tenho 84 anos, sou uma senhora com filhos e netos e ainda escuto sobre essa criatura, de tempos em tempos, aqui perto mesmo. 3 gerações depois, ela ainda ronda minha casa. Esse relato é sobre a última vez que essa criatura apareceu. Olá, boa noite. Eu me chamo Cleiton Ferreira e sou de Barra do Ouro, estado do Tocantins. Tenho 56 anos e nunca pensei que poderia existir uma coisa igual ao que vi há 2 anos atrás. Aqui é uma cidade pequena e moro na área mais urbana, com mulher e 2 filhos. Minha mãe, graças ao bom Deus, ainda é viva e mora um pouco mais afastada do centro da cidade. A casa dela fica numa área mais rural, porque ela odeia barulho. Ela mora com uma das minhas irmãs e o filho dela, que ainda é uma criança. Acontece que estava chegando o aniversário de minha mãe e uma das minhas irmãs, que não é casada e mora em Palmas, vai para nós irmos até a minha mãe para passarmos o fim de semana juntos. Preparamos tudo e saímos de carro até lá. E chegamos até bem rápido.
Minha mãe mora em um grande sítio cheio de árvores e animais, como carneiros, galinhas, patos e tem um cachorro velho. Foi uma felicidade só passarmos um dia maravilhoso. Era um sábado de sol e muita alegria. Porém, passou rápido. A noite logo caiu. Lá pelas 20 horas da noite, minha esposa, que estava um pouco resfriada, piorou e tinha esquecido os remédios em casa. Minha mãe disse que faria um chá. Seria bom ela tomar alguma coisa, pois estava com febre. Eu disse que ia até a nossa casa buscar, só que era bem longe. Minha mãe sugeriu que eu fosse até o mercado, não muito longe dali, próximo de 30 a 40 quilômetros. Então, fui atrás dessa venda com meu filho Bruno, que na época tinha 17 anos de idade. Peguei o carro e saímos rápido. Logo chegamos à tal venda que minha mãe tinha falado e comprei os remédios. Quando já estava saindo, escutei 3 homens falando que tinha visto uma criatura na estrada e um deles falou que tinha até atirado na criatura na noite anterior. Entrei no carro e voltei logo para casa. Minha esposa tomou o remédio e fomos todos dormir, pois tinha sido um longo dia. Fiquei na cama, imaginando o que poderia ser essas criaturas que os homens tanto falavam, mas logo caí no sono. Uma certa hora da noite, acordei querendo ir ao banheiro. A diferença da maioria das casas é que o banheiro não fica dentro da casa. Ele ficava uns 5 metros da casa, mais ou menos. Então, foi quando abri a porta, o velho cachorro da minha mãe entrou correndo como um raio e foi para debaixo da mesa, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Andei até o banheiro e voltei rápido. Estava um silêncio que me fez tremer. Os animais quietos, nem o barulho das árvores eu escutei. Corri para dentro de casa e fechei a porta rápido. Fiquei olhando pela fechadura para ver se via alguma coisa, mas nada, só escuro. E a luz da lua no quintal. Quando já estava indo para o quarto, escutei passos do lado de fora. Achei estranho, pois o cachorro fez aquele tipo de choro de quando você briga com ele, ou quando ele está com medo. Parei no corredor e fiquei imóvel. Foi aí que começou o terror. Seja lá o que fosse, sabia que eu estava ali, escutando. Andou até chegar na porta e eu consegui escutar ele cheirando. Estava me farejando. O cachorro correu para a sala e fez um barulho enquanto ia. Foi então. Aquela coisa começou a arranhar a porta. Eu estava em pânico. Queria gritar, mas acordaria todos da casa e isso só pioraria a situação. Depois de um tempo, essa coisa saiu e escutei os animais correndo. Minha mãe acordou com barulho e sempre teve sono leve e me viu ali parado no corredor. Perguntou se eu tinha escutado alguma coisa e eu falei que tinha acontecido para ela. Ela olhou para mim e disse que já tinha visto esse suposto lobisomem. Ela falou sem medo de errar.
e com uma certeza que me fez gelar. Ela olhou nos meus olhos e disse: "É um lobisomem, meu filho. Seu pai, quando era vivo, sempre via. E uma vez até tinha atirado nele." Ela disse que desde quando ele faleceu, ela nunca mais tinha visto ele por essas bandas. Então, ela bebeu um copo com água e disse para mim ir deitar, enquanto dirigia para o seu quarto. Fui até o quarto e não consegui dormir. Fiquei me perguntando, como a minha mãe sabe de uma coisa dessas? Depois de um tempo pensando, e ainda com muito medo, fui beber um pouco de água e escutei uns barulhos do lado de fora na pia da cozinha. Na parede tem uns combucos, desses usados para entrar luz e vento na casa. Eu subi em uma cadeira e foi então que vi esse maldito monstro que estava ao lado do banheiro. As pernas pareciam quebradas. Tinham partes do corpo cobertas de um pelo negro e parecia um grande cachorro. Quando andava, andava de quatro, e quando parava, ficava ereto como um homem. Os carneiros, todos acuados no canto, e ele parecia saborear a refeição. Então, do nada, ele parou e deu um pulo passando a cerca do terreno e saiu correndo. Meu coração já estava na boca e lembrei que tinha saído na segurança da casa para ir ao banheiro. Não preguei o olho naquela noite de tanto pavor. No dia seguinte, não contei nada para ninguém, só para minha mãe, que tinha visto. Ela falou que meu pai fica às vezes andando a noite inteira com a espingarda na mão, caso esse animal quisesse entrar. Ela nunca mais disse nada para ninguém, pois sabia que ninguém acreditaria nela. Depois de 2 dias, voltei para a cidade com muito receio de deixar a minha mãe e a minha irmã com aquela coisa lá. Até hoje, quando for para lá, para elas está tudo bem. Aquele monstro não apareceu de novo. Ela ri e diz que está tudo bem, sim. Não consigo entender como a minha mãe consegue manter a paz em meio a um lugar daquele, com aquela criatura terrível. Esse fato foi real e aconteceu comigo. E agradeço a oportunidade para poder contar ele aqui no canal. Muito obrigado. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, e então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Então, bora para mais um relato de lobisomem. Boa noite. Me chamo João Marcos e moro hoje em uma cidade aqui na Paraíba. Antes, eu morava no Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei muitos anos tocando gado em algumas fazendas. Eu tinha uma preferência em trabalhar à noite, de vigia. Eu achava um pouco mais calmo. A gente não tinha aquele sol de matar o dia inteiro. No ano de 1995, eu e meu primo pegamos um trabalho em uma das muitas fazendas que tinha por lá. Era no horário da noite, só que o dono tinha uma mania estranha que vou contar um pouco mais na frente. Bom, como já falei, foi no ano de 1995. Nós tínhamos pegado um trabalho de vigia noturno numa grande fazenda de gado.
O trabalho era vigiar os gados, para que eles não fossem pegos pela noite. Quem vinha pegar os bois à noite tinham como objetivo pegar as carnes. O dono já tinha perdido alguma cabeça de gado para esses ladrões. Pois bem, ficamos para essa fazenda passar as noites, e já fazia mais de um mês que não perdia nenhum animal. E o dono estava bastante contente com o nosso trabalho. Nós tínhamos resolvido os problemas dos roubos. Um dia, nós já estávamos arrumando as coisas para ir para casa, quando o dono pediu que nós fôssemos com ele até a cidade, fazer umas compras, e que à noite ele nos daria uma folga, pois faria o aniversário com tanta gente lá, que nenhum ladrão teria coragem de dar as caras. Então fomos com ele e compramos algumas coisas, já que antes de voltarmos, paramos para tomar pinga em um bar desses de beira de estrada e tomar um caldo também. Nós estamos lá, comendo, conversando, quando apareceu um mendigo, um viajante tipo cigano. Parou perto onde nós estávamos e pediu uma pinga. Então o dono da fazenda falou: pinga não lhe dou, mas se você quiser um prato de comida, pode sentar ali e pedir, que eu pago. Então o mendigo respondeu: eu queria era uma pinga. Se não for para ser isso, eu não quero nada do senhor, não. Então o dono da fazenda levantou e disse para o mendigo ir embora, se não quisesse levar uma surra. E ele foi. Só que mais na frente, ele parou e disse: você vai se arrepender, velho. Não vai ter porta nem parede que te salve. Nós ficamos olhando aquele mendigo sumir na estrada e achamos que ele era um pouco maluco por estar falando aquelas coisas. Fomos embora e naquela noite não fomos trabalhar na fazenda, como o patrão havia dito. Passamos a noite em casa. E de dia fomos até uma feira comprar algumas coisas para na volta já irmos direto para a fazenda. Já era quase noite quando chegamos lá e vimos uma coisa estranha ao redor da casa. Tinha 4 pilhas de madeira arrumadas, como se alguém fosse fazer uma fogueira. E o patrão dizendo para alguns homens que estavam lá que para ter fogo em cada uma delas antes da noite. Fomos até o patrão e perguntamos o porquê daquilo. E ele disse: é coisa minha. E hoje eu quero que vocês fiquem só aqui no alpendre da casa. Nada de fazer ronda pela fazenda. Fiquem só por aqui. Nós estranhamos, porém, ele era o patrão, e fizemos como ele pediu. Logo já era noite, e as fogueiras estavam bem altas em volta da casa. Grande, umas 10 horas da noite. O patrão saiu tocando o gado como se estivesse temendo algo, e disse: não deixe que o fogo fique baixo, até para poder queimar a noite toda e até o amanhecer. Porém, fiquem aqui, pela casa, e quando precisar de lenha, é só pegar no quarto de trás da casa, que lá tem bastante. Eu tive vontade de perguntar o tal porquê de tudo aquilo. Deixei para lá, pois parecia importante para ele que nós fizéssemos aquilo de maneira como ele estava pedindo. Passamos a noite alimentando o fogo, com lenha, e no alpendre da casa. Toda vez que o fogo parecia baixar, eu ia até o quarto de trás da casa e pegava uma tora grande para queimar. Foi isso que fizemos durante os 15 dias, e até no dia de folga, o patrão disse que dobraria a diária. Era por volta das 3 da manhã, quando o patrão saiu de casa com uma arma na mão, olhando para os lados até chegar perto de onde nós estávamos.
Eu já estava com uma vontade de perguntar por que das fogueiras a noite toda. Só que saiu sem querer a pergunta da minha boca: patrão, para que essas fogueiras ao redor da casa a noite inteira? E por que o senhor toda vez que sai à noite parece estar com medo? Ele parou e sentou em uma cadeira que tinha lá, e então disse: sabe aquela noite que dei folga para vocês? Eu fiz um churrasco para comemorar o aniversário de minha esposa e tinha alguns amigos aqui. Nós ficamos aqui fora até umas 11 horas da noite e depois que foram embora, o pessoal daqui entrou e eu fiquei falando com os outros vigias que ficaram lá mais para baixo. Depois que eles saíram, eu sentei nessa cadeira que estou agora e fiquei aqui fumando um pouco. Só que acabei cochilando, acho que por 1h30, até que despertei e dei conta que estava do lado de fora. Levantei para ir até a porta, quando escutei alguma coisa correndo rápido, vindo do mato, como se fosse um touro. Eu abri a porta e fiquei olhando que marmota era aquela. Foi quando saiu lá de perto da cerca, entre as árvores, uma criatura negra, muito estranha. Aquilo ficou me olhando por uns 10 segundos e partiu em direção onde eu estava. Eu fechei a porta e corri para pegar minha arma, que está pendurada perto da janela. Só que quando vi a criatura, estava andando no alpendre, bem aqui onde nós estamos agora. Ele ficou respirando, bem forte. Quando passou pela janela, deu para ver mais ou menos o tamanho daquilo, pois a sombra era tão alta, então não podia ser um touro ou alguém que tivesse tentando roubar o lugar. Era muito grande para ser um homem. Nunca tinha visto uma coisa daquelas na minha vida. E eu já estive em muitos lugares. Só que até aquela noite nunca tinha visto nada parecido. Então a criatura bateu forte na porta. Eu pensei que iria cair com a pancada. E no reflexo, apertei o gatilho. E o tiro pegou na parede, fazendo um grande barulho. Só que o tiro não o assustou. Pelo contrário, ele começou a bater na porta como se fosse abrir. Nisso, a minha esposa acordou junto com os meus filhos e já vinham até a sala, até onde eu estava. Eu gritei para eles ficarem trancados no quarto e a criatura batia ainda mais forte na porta. Só que com o tiro que eu dei, alertou os vigias. Então escutei um barulho de cavalo. Eles faziam uma ronda chegando perto da casa. Só que aí, o animal saiu em disparada e sumiu na escuridão. Os vigias logo estavam me perguntando se estava tudo bem. Eu disse que sim, que tinha sido um ladrão tentando entrar na casa. Eles quiseram ir atrás para tentar pegar, mas eu disse que não era necessário e que era para eles ficarem o resto da noite vigiando a casa e armados e prontos para atirar. Foi a mesma coisa que disse para minha família, para não assustar. Afinal, quem acreditaria que isso era um monstro? Então perguntei ao patrão o que ele achava que poderia ser a criatura, e ele me respondeu: sem dúvidas, era um lobisomem. Logo quando ele disse o que achava que era, eu já fiquei que nem ele, com a arma, olhando para todos os lados, pois o patrão era um homem de idade e não precisaria de mentir. Se ele disse que era um lobisomem, eu acreditava. Pouco tempo depois, o dia nasceu e o patrão disse: eu tenho uma suspeita de quem seja esse bicho. Acho que era aquele mendigo que eu neguei a pinga. Vamos até a cidade atrás daquela peste, porque se for ele, vou acabar com esse problema hoje mesmo. Pegamos os cavalos e fomos até a cidade para tentar ver aquele mendigo. Preferimos ir a cavalo, pois se ele tentar fugir, será melhor de persegui-lo. O primeiro lugar que fomos
foi no bar que ficava na beira da estrada, pois tinha visto ele naquele dia. Perguntamos se o dono do bar tinha visto ele novamente, mas ele disse que depois do dia em que tivemos lá, ele nunca mais o viu. Andamos por todas as partes, perguntando aos comerciantes do lugar se algum deles tinham visto esse tal mendigo, porém ninguém sabia dele. Estávamos voltando para a fazenda, quando o peão, que trabalhava na fazenda vizinha, nos parou e perguntou se não tínhamos visto coisas estranhas nas últimas noites, pois o patrão que ele trabalha estava louco com um animal que tinha acabado com seus cachorros. E para acabar com 3 cachorros adultos, deveria ser um animal grande e bem forte. Ele até estava pagando muito bem o homem que acabasse com esse suposto animal. Nós dissemos a ele que algumas noites um animal estranho andou rondando a fazenda também. Porém, não sabíamos direito que animal era. E seria melhor ter cuidado, pois ele acabou com 3 grandes cachorros. Poderia acabar facilmente com um homem desatento. Voltamos à fazenda e combinamos de passar a noite fazendo ronda, para ver se o bicho estava por lá. Mas seria bem ter todos os vigilantes cientes do que poderia estar à espreita. Então, o patrão falou com os 2 vigias sobre o que tinha visto e combinamos de fazer a ronda a cavalo de vez em quando. A noite está por vir e ela não demorou a chegar, e junto dela uma lua grande bem luminosa. A escuridão junto com as fogueiras em volta de toda a casa. Estávamos eu, meu primo, nosso patrão e mais os 2 vigias muito bem armados no alpendre da casa. E lá pelas 9 horas fomos fazer a primeira ronda, perto de onde ficava o gado. Porém, nada vimos e voltamos para a casa grande. Às 10 horas, mais uma ronda, e ficou assim até às 4 horas da manhã. E todos os dias foi a mesma coisa. Essas rondas ficaram sendo feitas por semanas e nunca mais vimos nada. Até uma certa noite, o patrão resolveu que não seria preciso, pois já o animal deveria ter ido embora e não voltará mais à fazenda. Todas as vezes que íamos à cidade, perguntamos se alguém tinha visto o tal mendigo perambulando por lá. Só que a resposta era sempre a mesma: nunca mais o vi. Para tudo voltar ao normal, só falta o patrão parar de fazer fogueira ao redor da casa. E pelo rumo que as coisas estavam tomando, isso não deveria demorar. Uma noite, era por volta de umas 8 horas, o patrão estava sentado na cadeira em frente à casa e bebendo pinga. Só que achamos estranho, porque ele sempre foi muito falante e sorridente. Só que ele estava lá, bem sério, olhando fixamente para uma moita que tinha depois do cercado. Eu e meu primo aproximamos e demos boa noite a ele. Só que ele nem respondeu e continuou olhando para o mato e bebendo a pinga. Quando nós giramos para sair, ele disse: "Venha cá, vocês 2 vão ali e apaguem as fogueiras. Deixem só essa aqui em frente." Escutamos a ordem e fomos apagar, deixando a fogueira da frente, como ele havia dito. Depois de apagar, ele chamou para perto dele e disse: "Mandei minha família para passar uns dias na casa da minha sogra. Estamos só nós agora e os outros vigias aqui. Atirem para cima, para que os outros 2 venham para cá." Então dei um tiro para cima, e em questão de segundos, os outros apareceram com os cavalos, perguntando o que estava acontecendo. O patrão disse para nós irmos todos para onde ele estava, sentado, e que os 2 que estavam a cavalo
deixassem os cavalos sem amarrar na frente de casa. Mesmo sem entender bem o que ele queria com isso, nós fomos até lá, e os outros dois deixaram os cavalos lá em frente, se juntaram ao patrão, e então ele disse: "Hoje, quando está perto de anoitecer, eu vi um homem de pé lá perto da cerca olhando para cá. Eu pensei que era um de vocês. Então fiquei olhando por um bom tempo, até que o homem deu as costas e sumiu entre as árvores. Depois que anoiteceu, sentei aqui e fiquei olhando na direção onde tinha visto o homem mais cedo. E faz quase 1 hora que vejo alguma coisa naquele mesmo lugar. Vão ali e apaguem a última fogueira, pois tenho certeza que o animal tentou entrar aqui aquela noite." Um dos peões apagou a última fogueira, deixando o lugar bem escuro. E foi só apagar o fogo que os cavalos dispararam para longe da casa. Pareciam prever o que estava por vir. "Peguem as armas e vamos atrás do bicho, pois não vai dar para ele atacar dessa vez." Então, com armas em mãos, fomos até o lugar que ele disse que estava vendo algo estranho. Cada passo que dávamos em direção daquilo, meu coração batia mais rápido. Se for realmente um lobisomem, nós não poderíamos parar e nem vacilar, pois qualquer erro seria fatal. Chegamos perto da cerca e não conseguíamos ver nada, pois as árvores deixavam o lugar ainda mais escuro. O patrão então disse: "Vamos voltar. Não vou arriscar nessa escuridão. Se ele esteve aqui, com certeza vai tentar nos atacar mais cedo ou mais tarde." Virei na direção da casa nesse momento e escutamos um rosnado que vinha das árvores. Olhei. Olha, vou dizer para vocês, você pode estar com a melhor arma, ter coragem e ser experiente com as situações mais difíceis, mas quando esse bicho rosna, não tem homem no mundo que não tenha medo. O bicho deu um rosnado que fez os 5 homens que estavam ali tremerem as pernas de medo. Então começamos a caminhar para trás, sem tirar os olhos de onde tinha ouvido os rosnados. E quando já estava perto da casa, todos giramos e corremos para dentro, trancando as portas e janelas. Quando íamos tentar entender o que estava acontecendo, escutamos algo se jogando na porta da frente. A pancada foi tão violenta que não sei como aquela porta ficou em pé. Então começamos a atirar no que estava tentando entrar e ouvimos o passo daquilo correndo para longe. Fomos até a janela e vimos um enorme cão negro pulando os cercados de onde estávamos. E ele estava fazendo uma confusão entre os animais. Eu particularmente fiquei em choque com o que vi. Normalmente você acha aí histórias, são lendas, que o povo conta e que sempre vai ter uma explicação para esses avistamentos. Só que quando você vê com seus próprios olhos um monstro, como eu vi, tem noção do quanto você é frágil. Se um animal desses pega uma pessoa desarmada, você não tem onde se proteger. Acho impossível uma pessoa dessa escapar. Nós éramos 5 homens armados dentro de uma casa aparentemente segura. E esse bicho quase entrou. Só que esse não foi o fim da história. Pela manhã, fomos no carro do patrão comprar uma porta nova, pois a da casa estava toda quebrada, com a força que um animal tinha batido nela, e depois ficado cheia de buracos. Paramos, o patrão entrou no lugar para comprar e ficamos no carro esperando. Só que quando virei para o lugar que vendia esses caldos, vi aquele maldito mendigo comendo lá tranquilamente. Corri e avisei o patrão, que logo veio para ver se era ele mesmo. Então disse: "Olha lá, ele está comendo como se nada tivesse acontecido." Ficamos lá no carro, quando um amigo nosso que trabalha no bar disse
que parece que ele levou 2 tiros na noite passada, um no ombro e o outro na perna. Hoje pela manhã, viram ele na frente do bar, só de calças e com esses ferimentos de bala. Ele foi levado para o hospital às pressas, mas parece que não corre nenhum risco e não é nada grave. Nós olhamos e perguntamos a nós mesmos: será se esse mendigo realmente era o lobisomem que nós tínhamos atirado na noite passada? Não teria outra explicação. Tudo se encaixava a ser ele. Corri até o mendigo e perguntei: nunca mais tinha te visto, estavas viajando? Ele respondeu: tava não, tava doente. O dono aqui que serve o caldo me socorreu. Ele me acolheu no quartinho que fica atrás e cuidou de mim. Tô bem melhor agora. Então tomei o caldo e voltei até onde o carro estávamos. E fomos até o bar tentar saber mais alguma coisa. Vimos os rapazes lá em frente contando para o povo esse tal mendigo, jogado no chão e com furos de bala. Então chamaram um morador lá perto que levou para o hospital para a cidade vizinha. Voltamos para a fazenda e a criatura nunca mais apareceu. Acredito que aquele mendigo tinha desconfiado que nós já sabíamos que ele era um lobisomem. O hospital avisou o povo que ele estava bem e ficaram impressionados com a força daquele homem. Não era algo normal, pois com aqueles 2 tiros que ele havia tomado, não tinha possibilidade nenhuma dele ficar vivo. Esperamos por 10 dias na fazenda e nunca mais a criatura apareceu. Acredito que não era coincidência e realmente o meu patrão estava certo que aquele mendigo era o lobisomem. Não vimos ele transformar e nem destransformar. Mas uma coisa eu falo: ele era o lobisomem que tentou acabar com a gente naquela noite. Coincidência? Acredito que não, pois tudo indicava que ele era realmente o lobisomem.